Bom dia, meu nome é Carlos. Eu vou falar sobre o pêssego e os meios de propagação dele, tanto a enxertia como, na verdade, como ele se reproduz. O pêssego é da família da rosácea, a espécie dele é Prunus persica. Ele é originário nativo da China e do sul da Ásia. O pêssego ele tem dois tipos de, eu acho que tem mais, deve ter 1 a 3 tipos de propagação. Daí seria caroço e tipos de enxertia. As enxertias mais usadas nele são a enxertia de gema, que é chamada enxertia de borbulha, e a enxertia de topo cheio, fenda cheia que fala. A de borbulha são as gemas. Eu estava olhando um vídeo ali e o cara da Embrapa estava explicando, o professor da Embrapa estava explicando sobre a escolha da gema. Ele falou que de uma gema a duas não é viável ou não seria muito bom fazer. Ele falou que a melhor tipo de fazer de gema são de 3, que seria 3 pontinhos na gema. Só que ela não tão desenvolvida, seria a melhor para fazer seria as gemas, as duas laterais menores, que seriam para flor, e a do meio, que é para vegetação. E de enxertia de corda cheia, ele falou também que é bom achar esse tipo de gemas na hora de fazer o corte para fazer a enxertia. A poda dos pessegueiros são em final de maio e começo de junho, até dia 15. Gente, e sobre os tipos de propagação seria isso. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou o Hudson. Venho aqui então fazer esse vídeo para demonstrar algumas formas de propagação dos citros. Então o citrus ele é de origem asiática, que é de clima tropical e subtropical, onde sua faixa de temperatura vegetativa é de 22 a 33 graus e uma média de 1.200 milímetros anuais de chuva, que sejam bem distribuídas. Então a classificação dos citros ela é do reino Plantae, da classe Magnolopsida, ordem Sampidae e família Rutácea, do gênero Citrus, e no meu caso, como é da laranja doce, é da espécie Citrus senensis osbeck. Então, uma das formas de propagação mais usadas para os citros é a enxertia, que no meu caso vai ser a enxertia por borbulha. Mas inicialmente, o essencial é que você tenha um bom porta-enxerto para que depois essa planta venha a se desenvolver perfeitamente sem nenhuma restrição. Então, por que se escolher um bom porta-enxerto? Porque é onde que se vai ter a resistência, aonde que pode se dar um maior vigor à planta, um crescimento mais rápido. Então, isso são características do porta-enxerto. No meu caso, vou usar um porta-enxerto de limão-cravo, porque é um porta-enxerto que vai nos dar maior vigor e um crescimento mais acelerado da planta. Mas poderia ser usado outros tipos. Então, aqui eu vou demonstrar, eu não tenho o porta-enxerto aqui, então eu vou demonstrar só com o enxerto mesmo, que seria os borbulhos aqui, as gemas. Esse daqui seria o galho, já foi feita a poda das folhas. E como podemos ver, aqui seriam as gemas. Esses nós aqui seriam as gemas. E isso que seria retirado aqui desse galho para que ser feito o enxerto no porta-enxerto, que daí veriam ser a copa. Então aqui eu já tirei uma gema, não sei se consegue ver direito. Essa seria a gema
que daí seria introduzida no porta-enxerto. E no porta-enxerto, como que seria feito então? Seria excelente que o porta-enxerto tivesse a grossura de um lápis, que daí estaria no momento certo de ser feito. Daí seria pego uma faca, um canivete, alguma coisa com ponta que corte, e seria feito um corte na transversal e um na horizontal, fazendo um T invertido, que daí seria aberto e introduzido então ali essa gema. Logo após ser feito isso, seriam feito uma amarração em volta com alguma fita transparente, algo que segure, até que ocorra o enraizamento então dessa gema naquele porta-enxerto. E assim, até que a planta pegue um tamanho bom para ser plantado no solo. Então esse seria o meu vídeo. Espero que todos tenham aprendido um pouco. E seria isso. Muito obrigado. Foi? Boa tarde, meu nome é Matheus, então eu vou falar um pouquinho para você sobre o método de propagação da goiabeira, que é feito em sua maioria por estaquia, favorecendo uma maior homogeneidade das plantas. Então ela é feita preferencialmente com as brotações da ponta do galho, né, como vocês podem ver aqui, são brotações ainda não lignificadas, onde se tira aqui, descarta-se essas folhas, preferencialmente com duas gemas, né, aqui, e aí você utiliza um par de meias folhas, nessa forma aqui. E aí coloca-se no substrato. Aqui pega um canivete, faz um corte em guisel aqui para aumentar a área de contato. Pode ser utilizado o tratamento com A e B para melhorar a porcentagem de germinação. Isso aqui deve ser feito durante o verão, que é quando a planta tem seu maior desenvolvimento. Normalmente era-se utilizado só estaquia, mas agora foi desenvolvido uma cultivar resistente a nematóides. Então é feito a enxertia feito com esse porta-enxerto resistente a nematóides. E aí a cultivar copa pode ser utilizada e a preferência do produtor, de qual variedade que ele optar pela produção dele. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Hubner. Hoje a gente vai falar sobre mudas de acerola. Como fazer, então, formas de propagação com mudas de acerola. São três tipos. A gente pode fazer tanto por sementes, quanto por estaquia ou por enxertia. Aqui nessa demonstração a gente vai falar sobre estaquia. Então, a acerola seria, então, a Malpighiae ermagnata, né? A classificação dela seria do reino Plantae, da ordem das Malpighiales, da família dos Malpighiaceae, do gênero da Malpighiae, né? E a espécie, como eu falei, do nome científico, que é a Malpighiae ermagnata. A origem dela é a origem tropical e a forma de propagação, então, da aceroleira pode ser propagada tanto por sementes, né? Enxertia ou estaquia. Então, na propagação da estaquia, como eu falei, a gente vai fazer por meio de estacas de plantas jovens, né? De ramos vigorosos. Então, aqui, então, eu peguei um pedacinho do pé de acerola. Então agora a gente vai fazer um desbaste, então até deixando a primeira sempre as duas folhas em cima jovens, né? Então a gente pega então uma tesoura, vai fazendo o desbaste certinho. Entre 15 e 20 centímetros mais ou menos, tá? Fazer entre os 5 nós aí mais ou menos. Então a gente deixa apenas aí poucas folhas para não dar um problema hídrico nela, né? Vamos tirar aqui. Vou deixar então apenas essas 4 folhinhas, tá? Então com o auxílio de um canivete, aqui embaixo, quase no último nozinho, a gente vai fazer um corte em transversal para depois a gente colocar ela dentro do nosso vaso aqui. Então dos dois lados, tá? Eu vou fazer esse corte, deixando sempre o nó também junto, para depois ele criar raiz. Tá ok? Então aqui eu fiz um cortezinho dos dois lados dela, tá? Deixei aqui para não ter problema hídrico, nada. Então aqui a gente pegou um copinho, uma garrafinha descartável, misturei um pouco de humus com terra. Então é só a gente colocar a estaquia dentro aqui,
E entre 30 e 60 dias depois, quando começar a adquirir a raiz, a gente pode replantar ela em um local mais adequado. Tá ok? Obrigado. Aí ver se tá gravando aí. É, aí tem que apertar no meio pra gravar. Já tá, né? Deixa eu ver. Não, não tá. Tem que apertar no... Ah, Tá. tá gravando. Tá. Boa tarde, beleza? Tô aqui na colaboração do meu amigo Márcio. Pera aí. Na Começa. casa dele. Começa. Tá. Boa tarde, beleza? Tô aqui na casa do meu amigo Márcio, ele tá gravando pra mim aqui. Tô mostrando aqui como fazer a parte de uma propagação vegetativa que está aqui usada para limão, citros. Aí então, eu ranquei aqui para facilitar. Um pedaço aqui, a gente arranca um ramo novo, um galho novo como esse. Eu peguei, eu ranquei e cortei com o canivete, que a gente não tá com um alicate de poda aqui no jeito. Aí como que a gente faz? A gente arranca um pouco da folha e faço um corte em bisel. Assim. Chega mais perto, vai. A gente faz assim, com cuidado. Aí só. Corta aqui, ó. Aí faz aqui para aparecer um bisel. E deixa mergulhado num copo com água morna por uns 20 minutos, meia hora. Depois coloca para brotar num substrato. Todos, meu nome é William e estamos aqui hoje para falar sobre um pouco a videira, que é a uva da família Vitaceae, onde que a gente está trabalhando então aqui no Parreiral em forma tranquila de você estar trabalhando. Ela então, essa frutífera aqui, ela é considerada de um clima mediterrâneo, temperado, subtropical e tropical, então ela se adapta facilmente às condições climáticas, não gostando muito de geadas e frios. É o problema que a gente tem hoje com isso aí. Climas mais secos, tendo água, ela se desenvolve normal também. Então a videira hoje, ela tem a principal objetivo aí de produção de vinho, como frutos e alguns legumes também. O pessoal tem trabalhado nisso aí. Com isso, o pessoal vem melhorando geneticamente elas para ter mais produção. E pensando nessa produção, a gente tem a questão do como é feita a propagação dessa planta. Então, nesse caso, seria a parte de enxerto, onde você pegaria o porta-enxerto, faria um corte em V, introduzindo então a parte da copa, que estaria sendo melhorada e tendo mais a rentabilidade. No entanto, a gente pode observar duas situações. O pessoal tem trabalhado com broto verde e com broto seco, onde que é bom isolar e realizar esse trabalho realmente no período mais secos. Por quê? No verão, para evitar a propagação de doenças na hora de estar ela se desenvolvendo essa copa nova. E lembrando então também, a videira é considerada uma frutífera lenhosa, visando a sua propagação.